Bem, agora eu vou mostrar como fazer no Excel a tabela de valores das prestações, juros e amortização e o cálculo do saldo devedor, tanto do sistema de amortização constante quanto do sistema Price. Então, para começar, eu vou começar com o sistema saque, né? E aí eu já deixei aqui o layout aqui pronto aqui, né, da tabela. Aqui o N é a quantidade de prestações, né, que você pode colocar aqui depois quantos você quiser, certo? Aí aqui o valor da prestação, o valor de juros que compõe essa prestação, a parte da amortização e o saldo devedor. Aí aqui eu coloquei fora da tabela o I para representar a taxa de juros, o C para representar o capital que você está tomando emprestado e esse N aqui é para quantificar quantas prestações você vai dividir o seu financiamento ou o seu empréstimo, certo? Então eu vou colocar aqui num exemplo aqui, vou colocar uma taxa de juros de 0,2%, que é 2% no caso, né? Que aí eu vou colocar na forma decimal 0,02. E eu vou colocar aqui um capital de 12 mil. Aqui nessa célula eu coloquei para que fique contábil, que é que eu clico bem aqui e aí ela usa já essa representação aqui de real, né? Aparece esse Rzinho aqui com o cifrão, que é para representar real. E aqui eu vou colocar 6, que é o que já está escrito ali, botei 6. Então, nessas células aqui, todas elas, eu vou usar a representação de dinheiro também, né? Certo? Então, só que nessa daqui, como nós estamos no zero, né? Então eu vou colocar só o sinalzinho aqui, o tracinho, para dizer que eu não vou pagar nada de prestação no mês zero, não vou pagar nada de juros, não vou amortizar nada. Eu só vou colocar o saldo devedor. E aí, aqui também, ó, toda essa área aqui abaixo, ó, eu já selecionei anteriormente e coloquei aqui em contábil para ficar para real, para aparecer aquele símbolozinho aqui do dinheiro, certo? Então, para ficar totalmente automático, eu vou botar um comando nessa célula, que é F4, para que essa célula fique igual a o valor aqui. Ele vai copiar o valor que já está aqui. Então, pronto, ó, automaticamente ele vai copiar o valor daquela célula que é a I4, né, ou I3, certo? Então, o que está escrito aqui é 12, mas se você vier aqui e alterar, eu vou colocar 15, por exemplo, aí automaticamente aquela célula já vai alterar, porque aqui não é um valor, aqui é um comando, né? O comando igual a essa daqui. Você pode só clicar igual, clica na célula e ela vai só reproduzir aquela lá, certo? Então, vou botar aqui o 12 de volta aqui. Pronto, 12. Então, no saque, a gente começa a calcular pela amortização, porque a amortização é constante. Então, nessa primeira aqui, eu também vou colocar uma coisa aqui, igual. Aí, vou pegar o 12, o valor que está nessa célula, vou colocar o sinal de dividir pelo que está nessa célula aqui e fechar aqui o parênteses aqui. Pronto, igual. Então, todas essas daqui, ela vai reproduzir a mesma coisa. Vai pegar o valor que está nessa célula e dividir pelo valor que está nessa célula. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó, esse quadradinho que fica aqui no canto, se você pegar ele aqui e arrastar para baixo, ele vai replicar tudo que está na célula de cima, certo? Aí aqui apareceu essa expressão estranha, porque aqui é o seguinte, nessa célula que tem 2000, ela está pegando o que tem aqui e dividindo pelo que tem aqui. Quando você baixa a seleção, ela vai pegar o que está embaixo, né? Você baixou uma, então vai pegar o que está nessa célula, que é a I4, e dividir pelo que está na J4. Para que isso não aconteça, eu vou apagar aqui. E vou fixar, ó. Vou colocar um símbolo de cifrão aqui, que é esse símbolozinho de dinheiro, antes da letra e antes do número. Isso faz com, quando eu coloco o cifrão, aqui está fixando a letra I.
ele não sai da letra I, certo? E quando eu coloco o cifrão aqui antes do 3, ele não sai do 3. Então, a célula I3 está fixada. Só que eu vou colocar a mesma coisa aqui também e vou fixar a célula J3. Pronto. Então, se agora eu puxar, as células vão continuar fixas na mesma posição. Ela não vai descer a seleção, certo? Então, vai continuar descida, ó. Ou vai continuar fixa aqui, essa dividido por essa em todas elas. Que aí, isso é interessante para se eu quisesse colocar mais prestações, aí eu só puxava aqui e ia colocar. Aí o saldo devedor é a segunda coisa que eu vou calcular. O saldo devedor ele é calculado subtraindo o valor amortizado do saldo devedor anterior. Então, isso aqui é igual a o saldo devedor anterior, que está na F4, menos o valor que eu estou amortizando, que está na E5. Certo? Então, aqui, esse valor que apareceu 10.000 aqui, é esse daqui, subtraído desse. Então, se eu pegar aqui e puxar o quadradinho, ó, puxei. Certo? Então, essas células aqui, elas estão fazendo o cálculo, só que quando eu desço, então, todas as expressões que são valores, elas descem também. Aqui está F5 menos E6. Aqui eu digitei foi F4 menos E5, mas quando eu desço, então, você desce um na coluna, né, em cada uma das que estão compondo essa célula. A mesma coisa era se eu andasse para direita ou para a esquerda, então toda a seleção iria junto, né? Essas células que eu estou usando iria para a direita ou para a esquerda. Por isso é que aqui eu fixei, porque se eu não tivesse fixado usando o cifrão, aí ficaria esse dividido por esse na segunda, aí depois esse dividido por esse na terceira, esse dividido por esse na quarta, né? E por aí vai. Então, quando eu não quero fixar, eu não coloco o cifrão, porque aqui eu quero justamente esse menos esse. O negócio é que quando eu descer, aí eu quero esse menos esse. Então, ele desce e o cálculo desce também, certo? Então, você vê aqui que no último apareceu esse tracinho dizendo que não tem mais saldo devedor. Aí aqui o valor da prestação é a última coisa que eu vou fazer. Agora o que eu vou fazer é calcular os juros. Os juros no saque, ele é calculado com base no saldo devedor que você tem. Então, aqui vai ser igual, nesse, a parêntese, a taxa de juros, está aqui, vezes, esse asteriscozinho aqui, o que está no saldo devedor. Então, quando eu fechar aqui, então o que ele está pegando aqui? Ele está pegando a taxa de juros que está aqui na célula H4 e está multiplicando pelo que está no saldo devedor. Então, vejamos aqui, se você pegar e puxar aqui, deu zero em todos, porque desce toda a seleção. Nessa célula aqui, o que ele está pegando é multiplicando o que está aqui nessa célula, né? Porque antes era nessa, mas quando eu desci, ele desce para essa. Vezes o que está nessa, que não tem nada, que aqui está vazio, então ele tende como zero. Então, para que isso não aconteça, para que fique fixo, eu vou aqui e vou fixar só o que está na célula H4, que é para todas as vezes ele usar a H4, né? Ou H4 não, H3, né? Que é onde está a taxa de juros. Então, ela vai ficar fixa. Mas a outra, eu quero que ela varie, né? Que nessa outra aqui, eu quero usar, não é mais o saldo devedor 12.000, eu quero usar 10. E depois eu quero usar o 8, 6, 4, certo? Então, agora está do jeito que eu quero, porque se eu descer aqui, ó, agora nessa célula, o que ela está usando é a taxa de juros de 2%, que é a que eu quero, e o saldo devedor de 10.000. E se eu puxar de novo, aí de novo ele fez a mesma coisa, agora ele está usando o saldo devedor de 8.000 e a taxa de juros de 2%, normalmente. Certo? Ele está descendo a seleção no saldo devedor, mas não está descendo a seleção aqui na taxa de juros, que é dessa posição aqui. Então, puxa até o final, pronto. Né? E aí ele calculou os juros, né, de cada uma das prestações. E agora, para finalizar aqui, o cálculo da prestação. O cálculo da prestação ele é obtido quando você soma os juros mais a amortização. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui é igual
o que está aqui mais o que está aqui. Fecha o parênteses, pronto. Então, a mesma coisa, eu pego o quadradinho e puxo, vai somar o que está aqui com aqui. Aí nessa parte aqui de baixo, ó, vai somar o que está aqui com o que está aqui. E com isso, finaliza a tabela. Se você quiser aumentar, né, vamos dizer que você quer aumentar, eu quero mudar a taxa de juros, eu vou mudar para 1%, 0,01. Pronto, ele já refez o cálculo todinho, né? Veja aqui que os juros mudou e o valor da prestação mudou, mas a amortização não muda, porque todo mês ela vai ser constante, baseada no valor da total dividido pelo número de parcelas. E você pode aumentar o número de parcelas, eu vou colocar 15. Pronto. Só que agora, aqui você tem que aumentar até o 15. Eu vou selecionar duas. Ó. Nesse caso, eu tenho que selecionar duas para ele entender o padrão aqui e puxar até chegar em 15. Pronto, puxei até chegar em 15. E esse outro aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu puxo ó, até 15. Por que não apareceu nada, né? É estranho não ter aparecido nada. Sim, é verdade. Isso é porque não tem nada aqui na frente. Lembre que o valor dessa célula é a soma do que está aqui com o que está aqui. Então, quando você pegar e expandir aqui também até embaixo, pronto, calculou ali. Agora eu vou puxar aqui até embaixo, calculou. E quando eu puxar aqui até embaixo, ó, também calculou tudo, certo? Então, veja aqui. Na hora que você quiser aumentar o número de parcelas ou mudar o valor do empréstimo, né, é só você pegar e substituir os valores aqui. Substituir os valores aqui que você quer, substituir a taxa de juros, mudar de 0,02, né, para 2%, e ele refaz o cálculo. Automaticamente ele vai fazer o preenchimento da tabela de novo, certo? Então aqui é essa estratégia para o sistema saque. Se você quiser fazer o sistema Pricer, é bem parecido, mas lembre que a ordem vai mudar, ó, porque no sistema saque, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher isso aqui. Aí depois eu calculo a amortização, que é esse valor dividido por esse, e depois eu calculo o saldo devedor. Aí com base no saldo devedor você calcula os juros, que é 2% do saldo devedor, e o valor da prestação, que é os juros mais a amortização. Agora vamos para o sistema Price. O sistema Price, como ele é bem parecido, só que aqui a prestação é que é constante. Então, eu vou botar um exemplo, o mesmo exemplo aqui, começar com 0,02, que é 2%. Vou colocar os mesmos 12 mil e colocar 6 prestações. Mesmo, né, que é o exemplo que estava lá no slide. Certo? Então aqui, nesse primeiro mês, eu vou preencher aqui como vazio também, os juros vazio, né? Amortização vazia, e o saldo devedor, eu não vou colocar 12 mil, não posso colocar, né? Eu tenho que colocar igual ao que está aqui, certo? Que é para ele copiar o que está lá. Então pronto, automaticamente, na hora que você mudar aqui, vai mudar aqui. Então uma coisa que você tem que começar, no sistema Price, você tem que começar pelo valor da prestação. Não é pelo saldo devedor ou amortização, é pelo valor da prestação, porque ele é uma coisa fixa. E ele é calculado pelaquela fórmula que está aí no livro, né? Que nós vamos representar ela aqui nessa célula. Então aqui vai ser representado a fórmula. Então eu vou começar colocando. Em cima vai ser a taxa de juros vezes o capital. Dividido, aí no denominador você coloca 1 menos, aí abre parêntese e vai ser 1 mais a taxa de juros, está aqui, fecha o parêntese, e para me colocar elevado, eu vou colocar o acento circunflexo que representa elevado. Como dentro do parêntese vai ser uma coisa negativa, né, que é menos o N, então aqui menos o J, né, o que está no J3, que é ali. Então eu fecho esse parêntese, fecho o outro, pronto. Fechei todos os parênteses igual. Ele calculou que o valor da prestação é esse valor. Então, todas as prestações vai ter esse mesmo valor. Só que lembre-se que se eu puxar aqui, ele vai recalcular com base nos valores que estão aqui e aqui, né? Nesses valores aqui.
Então, eu tenho que fixar todos os valores para que ele sempre faça o cálculo baseado nessas mesmas células. Então, vou colocar cifrão aqui, cifrão em tudo, né? Que é para ele fixar e todas elas vai sair o mesmo valor. Fixou aqui, tá. Pronto. Aí, quando eu puxar agora, ela vai interpretar que todos vão ser iguais na mesma. Se você clicar aqui, ó, vai estar a seleção das mesmas células, certo? As mesmas três toda vez, porque elas estão fixas com o acento ou com o cifrão. Aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular os juros, né? Os juros dessa operação, que também vai ser 2% do saldo devedor. Então, cada prestação tem 2% de juro, que a taxa de juros é 2% do saldo devedor. Então, aqui os juros, ele vai ser igual a 2%, essa daqui, ó. Que também tem que ser fixado, né? Porque todos vai usar aquela mesma célula. Então, vou já botar o cifrão aqui, vezes o saldo devedor. E eu fecho. Só que o saldo devedor, ele vai variar, né? Então, o saldo devedor, realmente eu quero que ele varie. Então, puxa aqui, ó. Então, como não está calculado o saldo devedor aqui, então eu ainda não sei quanto é que é o meu saldo devedor do segundo mês. Então, aqui, ó, quando eu clico aqui, eu sei que eu estou usando essa célula aqui que está em vermelho e essa célula aqui que está em azul para calcular os juros da segunda parcela. Então, agora eu vou calcular a amortização, certo? A amortização em qualquer sistema é você pegar o valor da prestação e subtrair os juros que você tem agregado nessa prestação. Então, quando eu pegar e subtrair, né, então essa célula aqui, o que ela está fazendo é pegando essa que está em azul e subtraindo essa que está em vermelho. E aí, para me repetir, de novo, eu pego o quadradinho e puxo, certo? Então, o que está fazendo nessa célula? Está pegando essa que está em azul e subtraindo essa que está em vermelho, certo? Porque eu tenho que descer essa seleção o tempo todo. Então, essa célula aqui, essa coluna aqui dos juros, ainda não foi calculada, mas ela vai ser calculada assim que eu calcular o saldo devedor. Que como é que é o saldo devedor? O saldo devedor vai ser o valor que você devia antes, F4, né, que é o saldo devedor anterior, subtraído da amortização. Então, quando você faz isso, ó, tá aqui. Eu vou pegar o saldo devedor anterior que eu tinha e subtrair o valor que eu amortizei nessa prestação. E aí eu faço isso todos os meses. Ó. Agora veja que ele já calculou aqui o novo juros. Só que não calculou esse porque ainda não foi calculado o saldo devedor do segundo mês. Então, quando você pegar aqui e estender a seleção, pronto. Aí ele calculou todo o saldo devedor e automaticamente todos os juros. Então, a ordem aqui do sistema Price que você tem que fazer, começa pela prestação, coloca aquela fórmula inteira que está lá, né? Que no numerador você coloca a taxa de juros vezes o capital, dividido por 1 menos, aí abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, aí fecha parênteses elevado, que é o acento circunflexo aqui, a menos a quantidade de prestações, certo? Então, isso vai dar certo sempre que você fizer. Se você vir aqui e mudar a taxa de juros, ele vai recalcular tudo de novo, colocar aqui 1%, ele já recalculou o valor das prestações. Se você mudar o saldo, o valor do empréstimo, né? Colocar aqui 20 mil, ele automaticamente faz o cálculo todo de uma vez só, certo? E aí, se você for mudar o número de prestações, vou colocar aqui 10, aí você tem que estender a seleção aqui, eu vou dar uma puxadinha aqui, você tem que selecionar pelo menos 2 nesse daqui, aí vai puxando até você ver o 10 aqui, apareceu 10. Aí esse daqui, basta você pegar um e puxar, né, porque isso aqui é um comando, não é um número, certo? Então ele vai estender todos. Aqui a mesma coisa, ó. Vai replicar todos eles. Não apareceu pelo mesmo motivo que eu disse, né? Ele ainda não apareceu porque ainda não está calculado o valor dessa célula aqui que ele precisa para calcular isso. Então quando eu puxar aqui, e aqui, aí já vai fazer todo o cálculo, certo? Então ó, veja que o saldo devedor no final, na última prestação,
ficou em zero, dizendo que você já pagou tudo. Então está aqui a 10ª prestação, esse valor. Todas elas são o mesmo valor, né? Mas a quantidade de juros é diferente em cada uma delas. Então, só fazer essa mesma ideiazinha aqui, eu vou colocar uma taxa de juros maior, colocar 0,02 aqui, né, que é 2%, e deixar essas 10 aqui, e vou botar a mesma coisa lá no sistema saque, certo? Lá no saque. Só para a gente memorizar aqui, eu vou selecionar essa coluna, que é a coluna que tem os juros, que ela vai me dizer quanto é que eu estou pagando de juros, certo? Aqui, quando eu somo tudo, quando eu seleciono, o Excel, ele automaticamente soma tudo para mim. Aparece aqui, ó, soma das células selecionadas, R$ 2.265,31. Isso é todo o valor de juros que você vai pagar nessa operação. Você pega 20 mil com a taxa de juros de 2%, para dividir em 10 vezes, você paga R$ 2.265,31 de juros. Isso no price. Eu vou fazer a mesma operação aqui no saque, certo? Eu vou apagar aqui, porque eu só vou usar só até 10, né? Apaguei os outros. E vou mudar aqui, vou mudar 12 mil aqui. 12 não, é 20, né? 20. E vou colocar 10 prestações para a gente ver a diferença aqui na quantidade de juros. Então, aqui a quantidade de juros, eu pego e seleciono a coluna que tem os juros e ele vai somar tudo para mim. Deu 2.200 as células selecionadas, ou seja, no sistema saque é o mesmo empréstimo, mesma quantidade de meses, mesma taxa de juros, só que os juros aqui no sistema saque deu 2.200 e no sistema price deu 2.265. Então, em 10 meses você pagou R$ 65 a mais com a taxa de juros de 2%. Se por acaso fosse um valor grande, né, que não tem sentido eu colocar aqui como exemplo, né, mas você pode imaginar que quando a gente faz o financiamento de algo bem grande, tipo uma casa, né, a quantidade de prestações é grande, né? Você financia uma casa em 10 anos, em 15 anos, e aí essa diferença aqui vai se tornar maior a cada dia, né? A cada vez que você aumenta a quantidade de parcelas, essa diferença se torna bem maior. Então, o sistema saque, apesar de que no começo as prestações são muito altas, né, comparado com o sistema price, no cumulativo você paga menos juros no sistema saque. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aqui, né? E podem aproveitar que eu vou anexar a planilha já feita para vocês lá no Classroom. E aí você pode, quem tiver acesso ao Excel, no computador dá para tanto usar o aplicativo do Excel, o programa, ou usar no próprio navegador, né, nas ferramentas do Google.